Olá, pessoal. Vamos agora para a aula de matemática 4, a aula 14. Só uma observação. A matemática 3, eu já estou na aula 15, né? Eu já dei a aula 15 por um motivo. A aula 13 e 14 são duas aulas juntas, como você pode observar aí na sua apostila. Aparece como aula 13 e 14, ok? Então, vamos dar início, então, à aula 14 de matemática 3, ou de matemática 4, ok? O assunto é referente à área de triângulos, e triângulo é assunto muito recorrente em qualquer avaliação, seja de concurso, do vestibular tradicional ou do Enem. Triângulo é assunto certo, é assunto que cai. Aqui especificamente a gente vai tratar de área de triângulos. Então, como é que a gente faz para calcular a área de um triângulo qualquer? Qualquer. Para qualquer triângulo, independente de seu tipo, sua classificação, certo? Para qualquer um deles, para a gente calcular a área, vou mudar a cor desse triângulo. Para a gente calcular a área de um triângulo, de uma forma mais geral, mais generalizada, a gente precisa, primeiro, das informações de base e altura. Então, para que a gente possa calcular a área de um triângulo, nós fazemos área do triângulo igual a base vezes a altura dividido por 2. Com essa fórmula, você calcula a área de qualquer triângulo, desde que você saiba as informações necessárias, suficientes para esse cálculo, que é a base e a altura. Ok? Bom, fora isso, a gente tem um segundo tipo de triângulo, tá certo? Agora eu vou começar a classificá-los. Se eu tiver um triângulo retângulo, como é que eu faço para calcular a área do triângulo retângulo? Veja que o triângulo retângulo, ele é a metade de um retângulo. Se a área de um retângulo é base vezes altura, de um triângulo retângulo, base vezes altura dividido por 2. Em específico, quando eu falo da altura desse triângulo e da base, eu estou falando dos catetos, já que o lado maior é a hipotenusa. Então, veja, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter o lado maior do triângulo, que será a hipotenusa, retângulo. Deixa eu melhorar aqui. Pronto. Esse triângulo aqui é retângulo. Então, eu pego o meu cateto 1, o cateto 2. Os dois catetos são suficientes para que eu calcule a área do triângulo retângulo. A área vai ser cateto 1 vezes o cateto 2, tudo isso dividido por 2. Bom, se a gente tiver que calcular, por exemplo, a área de um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é um triângulo que possui os 3 lados iguais, né, de medidas iguais, de mesmo tamanho. Bom, uma vez que um triângulo equilátero tem os 3 lados do mesmo tamanho, ok? Então, eu vou colocar aqui L, L e L. É possível, e aí eu vou traçar logo a altura dele para a gente se basear na fórmula. Veja só, a altura.
certo? Bom, como que a gente calcula a altura de um triângulo equilátero? A altura de um triângulo equilátero, pela fórmula que eu já apresentei para vocês, é L raiz de 3 sobre 2. Então, como que fica a fórmula para a área de um triângulo equilátero? Eu preciso ter mesmo a base e a altura? Não. Se tratando do triângulo equilátero, o lado é suficiente. Área para qualquer triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Em se tratando do triângulo equilátero, a base aqui vale L. A altura vale L raiz de 3 sobre 2. Isso dividido por 2. Então, daqui o que a gente vai ter? Vai ter que a área do triângulo é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Logo, a área do triângulo equilátero fica L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a fórmula para o cálculo da área de um triângulo equilátero. Tudo que você precisa saber para achar a área de um triângulo equilátero é o valor do lado desse triângulo. Por exemplo, calcule a área de um triângulo equilátero de lado 20 centímetros. Então é só a gente diretamente substituir na fórmula. A é igual a L ao quadrado, raiz de 3 e 4. 20 ao quadrado é 400, raiz de 3 sobre 4. Então, a área será 400 dividido por 4, 100 raiz de 3 centímetros quadrados. Seria a área desse triângulo equilátero de lado 20 centímetros, ok? Bom, dá para achar a área de um triângulo equilátero em função somente dos lados, ou seja, para cada tipo de triângulo eu posso ter uma fórmula, mas todas elas vêm de base vezes altura dividido por 2. Bom, eu posso calcular a área de um triângulo em função do seno do ângulo formado pelos lados. Então, essa é a nossa quarta fórmula, área em função do seno do ângulo. Lembrando que aqui esse ângulo precisa ser formado pelos dois lados que você tem a informação, tá certo? É necessário que os dois lados sejam os lados que formam esse dito ângulo. Por exemplo, vou chamar aqui de ângulo θ, vou chamar esse aqui de lado A e esse aqui de lado B. Se eu quisesse achar essa altura, a altura para poder eu aplicar a fórmula, o que é que eu faria? Eu traçaria aqui, ó, a altura, e aí eu veria que eu teria um triângulo retângulo. E aí eu poderia fazer assim, ó, a altura, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é o A, é igual ao seno de θ. Então, a altura é A vezes o seno de θ. Qual é a fórmula para o cálculo da área de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Mas nesse caso aqui, a base é A, a altura é A vezes o seno de θ. Então, é B vezes, trocando a altura por isso daqui, ó, A vezes o seno de θ, 2. Logo, se eu tenho dois lados formando um ângulo de um triângulo, eu posso calcular a área utilizando esses dois lados e o ângulo. Fica A vezes B vezes o seno do ângulo, tudo isso dividido por 2. Essa vai ser a fórmula quando você tiver
como informação dois lados e o ângulo, tá? E o ângulo formado por esses lados. E posso até colocar um exemplo. Pegar aqui um triângulo de lados 8, 15 e um ângulo entre esse triângulo, sendo um ângulo, por exemplo, de 45 graus. Pode exemplo. Como é que ficaria a área, então? A área ficaria 8 vezes 15, porque 8 e 15 formam um ângulo de 45, vezes o seno de 45 dividido por 2. 8 vezes 15 é 120, vezes seno de 45 dividido por 2. Deixe para colocar o seno só no final, quando você não conseguir mais simplificar. 120 dividido por 2, nesse caso aqui, é 60. Então, o que a gente vai ter é o seguinte: área igual a 60 vezes o seno de 45. Bom, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Logo, a gente pode pegar esse 60 e dividir por 2. Vai ficar 30 raiz de 2, se eu dividir esse 60 por 2. Essa é a área do triângulo. Consegui calcular somente utilizando dois lados e o ângulo formado por esses lados. Ok? Dá ainda para calcular a área de um triângulo em função do seu circunraio e do seu enraio, ok? Então, vamos lá. Essa aqui, se eu não me engano, é a quinta, né? Vamos calcular a área do triângulo em função do circunraio. O que é isso? O que eu estou falando? E aí eu vou relembrar para vocês algo que eu já falei antes, que vocês já estudaram antes, que é o seguinte. Se eu pego um triângulo qualquer, ok? E nesse triângulo qualquer, eu traço as bissetrizes não, e eu traço as mediatrizes, que são retas que dividem os lados ao meio, ou seja, que passa pelos pontos médios, mas que forma com esses lados ângulos de 90 graus. Ok? Bom, o encontro delas é chamado de circuncentro, tá certo? Significa dizer que ele é o centro da circunferência circunscrita a esse triângulo. É exatamente o centro de uma circunferência que fica circunscrita a esse triângulo. Se eu traçasse uma circunferência circunscrita a esse triângulo, seria assim. Eu vou apagar porque tá tudo menos uma circunferência. Aí depois eu ajusto isso daqui. Como a circunferência ela é circunscrita ao triângulo, então os vértices do triângulo eles precisam tocar as pontas da circunferência, ok? Então é isso que eu vou tentar fazer aqui. Pronto. Deu certinho, perfeito. Então veja só. Em tese, esse encontro aqui, ele representa o centro da circunferência, mesmo que aqui não necessariamente se pareça o centro, tá certo? Mas o encontro de mediatrizes forma o que a gente chama de circuncentro. Então, eu vou botar aqui os lados do triângulo. Lado A, lado A, B e C. Como que fica a fórmula para o cálculo da área? A fórmula fica: é o lado A vezes o B vezes o C, ok? Tudo isso sobre 4 vezes o raio.
Aqui a gente tem uma fórmula para o cálculo da área de um triângulo em função dos lados e do circunraio. Então, dá para fazer a mesma coisa utilizando o enraio, ou seja, o raio da circunferência que fica dentro do triângulo, o raio da circunferência inscrita no triângulo, ok? A circunferência que vai ficar inscrita no triângulo, ela é formada pelo encontro de bissetrizes. Área do triângulo em função do enraio. Chamo de enraio porque ele é o raio da circunferência inscrita no triângulo, ok? Como é que a gente consegue colocar essa circunferência inscrita em um triângulo? Vamos desenhar aqui o triângulo. O incentro, ele é formado pelo encontro de bissetrizes, ou seja, se eu pego um ângulo, ok? E divido ele no meio, e vou em direção ao lado oposto, que eu tenho uma bissetriz. Então, se eu traçar todas as bissetrizes, o que eu vou ter de encontro delas é o que a gente chama de incentro, ok? Então, dá para inscrever uma circunferência dentro desse triângulo e essa circunferência tem seu centro coincidindo com o incentro, com o encontro das bissetrizes, ok? Então, ela vai ter um raio. Colocando, então, as informações sobre os lados desse triângulo, vou chamar esse lado aqui de A, chamar esse lado aqui de A, B e C. Como é que fica a fórmula se eu só conhecer os lados e o raio da circunferência inscrita? A fórmula fica área igual a P vezes esse raio. Mas o que é esse P? Esse P é o semiperímetro do triângulo. É o semiperímetro do triângulo. E como é que a gente calcula semiperímetro? A gente soma todos os lados e divide por 2. Então, a gente poderia também escrever a fórmula assim. A mais B mais C sobre 2 isso vezes o raio. Ok? Essa seria a fórmula também para se calcular a área de um triângulo em função do enraio. Então, a nossa aula fica por aqui, certo? Estudem essas fórmulas para cálculos de área de triângulo, dependendo das informações que forem dadas, porque nem sempre você vai conseguir calcular com base vezes altura dividido por 2, embora todas essas fórmulas derivem de base vezes altura dividido por 2, certo? Uma vez que você não consegue, ou você descobre essa altura, ou você recorre a essas outras fórmulas. Então é isso, pessoal. Até uma próxima aula. Eu vou disponibilizar o esquema para vocês. Acredito que eu já disponibilizo desse da aula passada. Então é isso. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.